Bom dia, amados irmãos. Como é bom retornarmos aos nossos estudos. Temporariamente não poderíamos estar juntos de forma física na igreja, mas graças a Deus estamos tendo a oportunidade de retornarmos aos nossos estudos. Porque não existe nada melhor do que nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar pedindo ao Senhor Deus que fale aos nossos corações, que nós possamos transformar aquilo que temos ouvido não apenas em conhecimento, mas que através do Espírito possamos viver em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos falado. Pai amado, obrigado, porque o teu amor, ó Deus, é tão imenso pelas nossas vidas, que nos faz, ó Deus, entendermos que quanto mais nos aproximamos da tua vontade, mais vivemos sobre essa terra, ó Deus, sobre a bondade, ó Deus, a misericórdia do Senhor, ó Deus, e podemos contagiar outras pessoas, para que todos também possam, ó Deus, ter a mesma vontade, ó Deus, de cada dia mais abandonar, ó Deus, os conceitos mundanos e nos enchermos da tua graça, ó Deus. Obrigado. Abençoe-nos nesta manhã. Fale aos nossos corações, ó Deus, por favor, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos falando, conhecendo quão grande és tu, como esse Deus é grande. Nós temos visto isso ao longo das lições. Hoje é a quinta lição e nós estaremos falando sobre a personalidade de Deus. Por que falamos em personalidade de Deus? Porque o nosso Deus é exatamente o Deus maravilhoso que criou todas as coisas e que mantém todas as coisas. Ele se torna pessoal àqueles que se aproximam. E ele tem os seus pensamentos e ele tem todo o controle de todas as coisas. Porque ele não é um mero objeto, muito pelo contrário, ele é pessoal mesmo para todos aqueles que buscam essa intimidade. Vamos ver então, qual é o objetivo de hoje? Saber o quê? Entender que Deus é uma pessoa. Sentir, desejar relacionar-se com a pessoa de Deus. E como nós vamos agir a partir daí? Tornarmos o quê? Tomar atitudes que torne positivo nosso relacionamento com Deus. Não é isso que nós queremos? Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos viver de forma positiva, agradando essa pessoa cada vez mais. E é isso que nós temos que fazer com o nosso Deus. Amá-lo, agradá-lo diariamente em nossas vidas. Esse é o motivo, qual é o propósito de ter vindo a esse mundo? Agradar a Deus em todo tempo e em todas as circunstâncias. Muito bem, qual é a personalidade então de Deus? Muitas pessoas dizem algo absurdo sobre a questão de Deus e nós vamos ver brevemente alguma dessas situações. Por exemplo, há pensamentos do panteísmo. O que eles dizem? Deus está em tudo, tudo está em Deus. Deus é pedra, Deus é objeto, Deus é um animal. Eles começam a colocar Deus de uma forma completamente errônea. Podemos pensar isso através do budismo, do hinduísmo. Essas pessoas, esses hindus, essas pessoas infelizmente ainda não conheceram a verdade que liberta e estão presos a coisas completamente distorcidas da personalidade do nosso Deus. Muitas vezes também tem o deísmo. O que seria isso, Deus criou e organizou o universo, mas abandonou. Sabe, irmãos, o que eu me preocupo é que por falta de conhecimento, existem cristãos que se aproximam desse pensamento. Quando eles começam a dizer o seguinte: não, eu creio, Deus criou o mundo, sim, foi Deus que criou, mas eu acho que ele ao longo do tempo, ele foi nos deixando e acredito que agora somos só nós que tomamos as decisões e Deus criou o mundo, mas ele colocou agora para que o homem faça as suas decisões apenas. Mas eu não tenho mais nada a ver com vocês. Mentira! O nosso Deus, ele é tremendo. Quando ele criou todo mundo, essa coisa maravilhosa que ele criou para que nós pudéssemos viver, ele teve o detalhe, ele deixou para nós já a certeza de termos a oportunidade de conhecermos Jesus Cristo, ele próprio, no próprio Filho. Então, quando há a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, como podemos dizer que esse Deus criou e abandonou? E hoje ele está em nós através do Espírito Santo dele. Então, é completamente absurdo pensarmos num Deus que abandonou e criou e deixou para lá. Muito pelo contrário, ele está cada vez mais próximo daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Também podemos ver o que? Outro conceito errado, que seria o próprio ateísmo.
O deísmo vem um pouco antes do conceito do ateísmo, né? O ateísmo é Deus não existe, né? E deve ser totalmente negado. Não existe Deus, que Deus nada, é obra do acaso, o acaso fez, são só frutos de evoluções humanas. E aí nós sabemos que existem tantos conceitos errôneos, equivocados sobre a própria existência, né, do mundo que foi criado. Imagine então sobre nós, né? Muito bem, outra coisa errada, né? Nós estaremos vendo que o agnosticismo, o que seria isso? Acerca de Deus não se pode ter nenhum conhecimento. Se eu não posso provar de forma empírica um pensamento sobre uma ideia sobre Deus, então não tem como. Se eu não posso provar nem que ele existe de forma empírica e nem posso dizer que ele não existe, então eu não posso estudá-lo. Então, é também um outro conceito equivocado, errôneo. Claro que eu estou colocando aqui isso de uma forma muito superficial, porque o objetivo da gente é o que virá depois, né? E o teísmo. Deus criou o universo, né? Imanência. E se relaciona com ele, na sua transcendência. Nós estaremos focados mesmo agora, exatamente em estudarmos mais sobre o teísmo. Entendemos da seguinte forma, né? O Deus que pensa. Como eu posso dizer que é uma pessoa, que Deus tem uma personalidade? Para ser uma pessoa tem que ter uma personalidade. E como eu vejo isso então? Exatamente porque eu posso, através da palavra de Deus, do estudo de Deus, vemos vários e vários textos bíblicos que vão nos mostrar o quê? O que Deus pensa. O nosso Deus, ele pensa, tá? Então vamos lá. O conhecimento de Deus, ele é perfeito. O meu conhecimento é muito pequeno, os nossos conhecimentos, por mais que a gente busque o conhecimento das coisas, nós nos tornaríamos sempre um nada diante do conhecimento do Deus eterno. Porque o que eu conheço é, muitas vezes, só aquilo que eu consigo enxergar. Mas Deus não, o conhecimento de Deus, ele é perfeito. O conhecimento de Deus, ele está só no agora, mas ele está no agora e no futuro. Ele sabe o que acontecerá diante, não só do meu futuro, mas de gerações. Então, como poderemos nós dizer que não existe um Deus tremendo e que ele tem a sua personalidade de uma forma linda quando fala sobre o pensamento de Deus, né? Esse conhecimento, o conhecimento de Deus é perfeito. Para dar uma pausa aqui, vamos pensar. Quando Deus falou que nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus, ele está se referindo exatamente a uma das questões, é essa, a capacidade de pensarmos, a capacidade de tomarmos decisões. Então, é um atributo maravilhoso de Deus que é colocado dentro do ser humano e que muitas vezes nós temos negligenciado, quando nós não usamos isso da melhor maneira possível, tá? Mas vamos lá, o conhecimento de Deus é perfeito. Salmo 147,4 diz o seguinte: foi ele quem resolveu a colocar e dizer quantas estrelas deveriam existir e chama cada uma pelo seu nome. Quem é que poderia ter esse conhecimento, irmãos? Eu costumo errar o nome das pessoas que eu encontro no dia a dia e tem uma hora que às vezes eu tenho que falar, gente, qual é mesmo o nome daquela pessoa? Imagina, né, quem está chegando, não tem muito tempo na cidade, de vez em quando eu olho alguém, eu quero lembrar o nome. Eu sei, mas não consigo. Mas o nosso Deus conhece o nome de cada estrela. E Ele conhece o teu nome. E Ele intercede por você. E Ele te ama. E isso é extraordinário. Não importa quantas pessoas existem sobre a face da terra. Ele conhece cada um e chama pelo nome. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é perfeito demais, né? Isaías 40:28. Será que vocês não sabem? Será que nunca ouviram falar disso? O Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ele não se cansa, não fica fatigado. Ninguém pode medir a sua sabedoria. Como nós nos cansamos rápido. Até das coisas boas a gente começa a achar que aquilo não é o suficiente. Nós começamos a olhar em volta da gente, começa a falar, olha, já estou ficando fatigado de lutar por querer ver a minha própria transformação numa pessoa melhor. Nós nos fatigamos rápido, porque nós queremos as coisas na hora que queremos. Mas as coisas não devem ser assim. Nós temos que confiar nesse Deus todo-poderoso. Olha o que Deus fala, ninguém pode medir a sua sabedoria.
Irmãos, a nossa sabedoria, muitas vezes nesse mundo é feito testes, né? Teste do QI. Então alguém fala, olha, a sabedoria do fulano, né? O conhecimento do fulano, vou colocar dessa forma, vai até tanto. Olha, é considerado um gênio. A outro não é tão inteligente. Mas, irmãos, ninguém é capaz de colocar numa planilha e dizer, olha, descobrimos algo espetacular. A sabedoria de Deus só pode vir até aqui. Não, ninguém pode medir. Ninguém pode medir. Sabe por quê? Porque a sabedoria de Deus criou e mantém todas as coisas. E já criou um plano de salvação maravilhoso. Para que eu tenha nesta vida a certeza de que Ele já tem algo melhor para a minha eternidade. Hernandes Dias Lopes, né, diz algo muito interessante. Nossa confiança está no Senhor. Nossa vitória não vem dos homens, mas de Deus. Os homens passam, mas Deus continua no trono. Cada geração precisa se levantar e cruzar o seu Jordão. Manter o ideal aceso. O que te mantém aceso, irmão? O que te faz te levantar todas as manhãs da sua cama? São conceitos humanos? Nós estamos vivendo um momento em que a gente não sabe exatamente politicamente, por exemplo, nem o que está acontecendo. Uma hora vem uma mensagem, outra hora vem outra mensagem, e em relação a todas as coisas. Mas, irmãos, olha só, eu me levanto toda manhã porque eu sei que um Deus todo-poderoso que eu sirvo, Ele já sabe de todas as coisas que há de acontecer. E é nele que eu confio, é nele que eu renovo as minhas esperanças, né? Os homens passam. A gente olha nesse momento difícil de pandemia, como temos vivido, e a gente se assusta quando alguém diz, olha, o meu pai era um dos homens mais ricos do mundo, e o dinheiro não adiantou de nada, e ele se foi. Mas não é para que eu entre em desespero, é para que eu entre em confiança, porque aí eu olho e falo, olha, eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho um Deus que tem conhecimento de todas as coisas. Os homens passarão, eu vou passar, não sei quando, mas eu passarei. Você, irmão, vai passar. A questão é o que nós fazemos enquanto estamos sobre esse chão, sobre essa terra, aonde eu gasto as minhas energias, aonde eu gasto o meu amor, o meu tempo, os meus planos. É tudo para a honra e glória do nome de Deus. Porque nós temos que ver exatamente assim, os homens passam, eu vou passar, você vai passar, mas Deus vai continuar. E as outras gerações virão até que Ele volte, até que Ele determina que o tempo se acabou. Mas de uma coisa eu sei, que enquanto aqui viver, eu gostaria muito de deixar no coração de outras pessoas esse amor, essa paixão, esse desejo de adoração a Deus, porque isso faz toda a diferença no nosso viver. Isaías 55 diz, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são como seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus pensamentos. Eu quero pedir a Deus que me dê uma mente igual a de Cristo, para que eu consiga entender mais e mais, ou para que eu possa, pelo menos, mesmo que eu não entenda, eu me submeter em amor a fazer aquilo que Deus quer. Sabe por quê? Porque os pensamentos dele são muito maiores que os meus. Os meus pensamentos são tão limitados. Não é verdade? Eu acordo pensando uma coisa, daí alguns dias eu posso acordar pensando outro. Os meus pensamentos, eles entram em variações, de acordo com o que eu escuto ou de acordo com o que eu sinto. Sabe, irmãos? Os meus pensamentos muitas vezes são influenciados por circunstâncias. Mas o Deus não. O pensamento de Deus e as ações deles está acima de todos nós. Ele vai se tornar Deus sendo Deus. E isso é maravilhoso, porque se eu falo muitas vezes meus pensamentos, eu sei que quando eu retorno à palavra e me alimento dela, Ele me reestabelece. E Ele me coloca de volta no prumo, para que eu não entre em desespero nem em caos, mas para que eu possa ter certeza que a vitória está segura, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Joyce Meyer diz algo muito interessante também. A confiança requer que você coloque sua agenda nas mãos de Deus, crendo que o tempo dele é perfeito para todas as coisas em sua vida. Sua natureza humana quer que as boas coisas aconteçam imediatamente, não mais tarde. Mas você aprende a crer e a esperar que as coisas acontecem no tempo.
Que é prova maior disso, o que nós estamos vivendo? Cadê nossas agendas, irmãos? Cadê nossas agendas? Quantas coisas que eu tinha colocado na minha agenda, nos meus pensamentos, eu tive que pegar e falar, né? Quando Deus quiser, isso vai acontecer. E se Ele quiser, irá acontecer. Sabe, irmãos? É necessário que então eu relembre daquilo que a gente aprende desde quando a gente é novinho nas nossas igrejas. Né? Que nós devemos orar diariamente, que nós devemos entregar nossas agendas diariamente ao Senhor. Quando era pequenininho, eu lembro de um cântico que a gente cantava que falava, né? De manhã eu faço oração, de tarde e noite também. Né? Então, hoje muitas vezes as pessoas estão perdendo essa intimidade com Deus. Estão deixando de orar, de entregar suas agendas a Deus. Falar assim, ó Deus, se é da tua vontade. Se é da tua vontade, se tornou apenas uma frase vazia para muitas pessoas. Como é, se Deus quiser. Mas na verdade, não naquela confiança em depositar, se a vontade dele for contraditória à minha, eu vou dizer amém. Então, nós temos que pensar o seguinte, o mediatismo do homem tem que parar. Nós estamos tão elétricos com tudo nessa vida, que até para servir a Deus nós estamos servindo de qualquer maneira, muitos. Não estou aqui em julgamento, eu talvez esteja aqui muito mais em autoavaliação. Nós temos que parar de pensar em sermos religiosos. O que é religiosidade? Eu cumpro, eu vou na igreja, eu cantei, eu dei a aula, eu fiz, eu sentei no banco, eu levantei minha mão, então acabou. Não, irmãos, se não tiver vida no culto, não tem culto na vida. Nós temos que sair do culto e continuar em culto durante todo o tempo da nossa vida. Então, é isso que nós temos que fazer. A minha agenda tem que começar primeiramente com a seguinte frase: eu adorarei a Deus nesse dia. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá uma agenda completa diariamente, limpinha, sabe? Toda manhã você vai ter ali o seu tempo, suas 24 horas. O que eu tenho feito? Será que realmente, se eu parar para pensar nesse tempo de quarentena e olhar para algumas agendas passadas minhas, eu não vou sentir vergonha do que eu fiz com o meu tempo? Então vamos mudar isso. Eu quero pensar que eu quero sair de todo esse problema, de toda essa situação, não como vítima, mas como aprendiz. Eu quero sair melhor. Eu quero sair melhor a cada dia, porque nosso Deus merece isso. É Ele que é o Senhor da nossa agenda. A sabedoria de Deus é verdadeira. 1 Samuel 2,3. Não fique contando vantagens e não diga mais palavras orgulhosas, pois o Senhor é Deus que conhece e julga tudo o que as pessoas fazem. Sabe, nós estamos tão preocupados em julgar atitudes humanas das outras pessoas que nós agimos errados. Nós não podemos de forma nenhuma, quem tem poder para julgar é Deus. Eu vou citar uma coisa assim, porque está bem em destaque nesses dias, né? Quem está em quarentena tem falado muito com as pessoas, um filme, né? Que fala muitas vezes sobre aquele milagre, né? Da cela 7, o julgar pela aparência. Nós temos um problema muito sério, irmãos, né? Nós muitas vezes julgamos pela aparência, mas nós temos que entender que Deus não. Deus conhece e ainda bem que Ele conhece. Irmãos, quantas vezes nós falamos indevidamente alguma coisa de alguém e quando a gente descobre a verdade do porquê a pessoa agiu ou reagiu de determinada forma, a gente fala, agora já era. Falei o que não devia. Irmãos, eu acabo lançando setas, flechas, sabe, que não pode ser retomada da minha mão porque já foi lançadas. Então, nós temos que ter muito cuidado, tá? E não devemos ficar contando vantagens. Sou eu que consigo, sou eu que faço, né? Eu lembro muito de uma formatura que eu fui, que eu fiquei muito triste. Estava escrito no cartaz o seguinte, né? Fui eu que consegui, pare com esse negócio de falar graças a Deus, sabe? Deus? Não, fui eu que consegui, fui eu que me formei, fui eu que aconteceu. Coitado de quem pensa dessa maneira, porque nós não somos nada se não for sob o comando e a vontade de Deus. É Deus que conhece e julga. Eu não quero julgar. A Bíblia fala, não julgueis para que não sejais julgados. O que eu quero a cada dia é me colocar na posição de ajudar se for possível. Se não for possível, eu me retiro para não atrapalhar. Então vamos lá. Jó também 12:13 diz, no entanto, Deus é sábio e poderoso. Ele tem inteligência e entendimento. Então esse Deus que nós servimos, não é um Deus falho como nós falhamos aqui em julgamentos, mas um Deus perfeito e poderoso. Isso é bom demais, irmãos. Às vezes nós recebemos
tantos julgamentos que as pessoas não entendem, não compreendem o que nós estamos vivendo. Mas aí você não se desespere. Entra no teu quarto, olha e fala, ó Pai, o Senhor conhece o que eu estou vivendo. Então o Senhor me nutre, renova-me, faça com que eu possa realmente te adorar, independente das circunstâncias de julgamentos. Carlitos Paz, né, nos fala sobre isso. Tudo o que Deus faz subsiste para sempre. Não se deixe levar por circunstâncias terrenas ou palavras dos homens. Irmãos, quem nós temos sido? Quem nós temos sido? Será que quando eu encontro com alguém e alguém encontra algo tenebroso, às vezes, aos meus pensamentos, como eu ajo diante disso? Eu sou uma pessoa que sou um construtor da paz? Eu sou uma pessoa que estou buscando ajudar as pessoas a se reconstruírem? Ou eu simplesmente sou mais um julgador de uma situação? Então, isso é muito sério. Há pouco tempo eu dizia para alguém o seguinte, que se cada um de nós aprendêssemos a amar verdadeiramente como Deus nos ensina, muitas pessoas que hoje estão na sarjeta, quando eu falo sarjeta, eu me refiro à física, né, das prisões, mas as sarjetas emocionais, por palavras ditas de formas indevidas. Então nós temos que ter muito cuidado com isso daqui, tá? Nós não podemos deixar que nós não sejamos instrumentos de paz. Eu e você, dizendo ao outro, levanta-te, venha, Deus te dá a oportunidade, eu oro com você, eu participo com você, mas nós vamos junto e nós queremos como família espiritual de Deus, caminharmos até o final, A onisciência de Deus é inescapável, né? Olha o que está lá em 1 Samuel. Agora ele também falou do pensamento, falou do poder, agora vem falando dessa questão da onisciência de Deus. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência, nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. É isso que Deus está falando. Como é que está teu coração? O seu coração está nas mãos do oleiro? O teu coração está sendo moldado conforme a vontade dele? Mesmo que as pessoas não entendam, mesmo que as pessoas julguem o teu passado, mesmo que as pessoas falem, mas como pode agora fulano de tal é lavado, remido e transformado. Sabe, irmãos, só Deus pode fazer isso. Se não existisse Deus, se o Deus não fosse tão incrível e maravilhoso, o que seriam dos nossos erros e passados? Só facadas renovadas diariamente em nossos pensamentos e mente. Mas Deus olha para tudo isso e fala, chega, transforme isso agora em bênção. Lembra da vida de José? Chega, né? O mal que tentaram contra você eu transformei em bênção. Irmãos, isso não justifica que continuemos errando. Isso não justifica e nem é motivo nenhum para dizer, eu vou errar porque amanhã ele vai me perdoar. Porque todo erro tem suas consequências. Todo erro tem suas sequelas. O que Deus está falando é que ele não trará o peso da condenação. O peso da condenação. Mas melhor é vivermos com certeza já na luz, porque isso já nos estimula a vivermos uma vida em abundância. 1 Reis 8:39. Escuta a sua oração lá do teu lar no céu. Ouve o teu povo, perdoa e o ajuda. Só tu conheces os pensamentos secretos do coração humano. Trata cada pessoa como merece. Irmãos, não existe nada melhor do que ter a certeza que nós sabemos que o nosso Deus bom, maravilhoso e tremendo, Ele está ouvindo, Ele está percebendo, Ele está sabendo de tudo aquilo que nós estamos precisando, tudo aquilo que nós estamos vivendo. Essa garantia é a melhor coisa que pode existir na vida de um cristão, né? E é isso que nos faz diferente na hora de situações difíceis. Não nos desesperarmos, mas crermos no nosso Deus. Ele conhece os pensamentos secretos do coração humano. A questão é, essa casa está limpa? Eu tenho diariamente faxinado meu coração para que ele se sinta à vontade? Ele conhece a minha dor, mas ele também me dá condição de me levantar e viver de uma forma transformada. Então, é esta a questão.
eu tenho que me avaliar diariamente, para que eu possa dizer o seguinte: Ele conhece os meus pensamentos secretos do meu coração, mas Ele também quer que eu limpe a casa diariamente. Ele quer que eu desfaça das mazelas deste mundo que ainda me influenciam e que eu me torne ainda mais parecido com seu filho. Arthur David Pink diz o seguinte: embora sendo Ele invisível para nós, não somos para Ele, nem as trevas da noite, nem as mais espessas cortinas, nem o calabouço mais profundo pode ocultar o pecador dos olhos do onisciente. Não existe lugar que a gente cometa pecado e que não seremos descobertos. E talvez seja uma das partes mais difíceis das pessoas quererem aceitar Jesus Cristo. E ele começa a falar: tá vendo? É isso, é por isso que eu não quero ter esse Deus como vocês falam. Porque ele coloca limites. E esses limites me incomodam, porque eu não posso fazer aquilo que eu quero fazer. Ora, os limites de Deus não são para nos entristecer. Os limites de Deus não são para impedir que eu usufrua das coisas boas. Os limites de Deus é para que eu não seja atentado a fazer as coisas ruins. Os limites de Deus é exatamente para que eu não sofra. Então o limite de Deus é um limite que nos é colocado por amor. E esses limites estão registrados na palavra dele. Irmãos, todas as vezes que nós ultrapassamos os limites de Deus, nós sofremos. E olhamos e ele está ali e ele vê. E eu imagino como ele não se sente quando ele vê que ele nos ama tanto e que nós o rejeitamos tanto. Com as nossas más atitudes, maus comportamentos, evasivas, e deixarmos esse eu crescer a cada dia e ele diminuir, dar oportunidade à carne de satisfazer cada dia e acharmos que estamos ocultos e que ele não descobrirá. Enganosa é a nossa consciência em relação a isso, porque ele está ali vendo e ele não é só um julgador. O mais importante é que Deus, ele sente, e nós veremos isso daqui a alguns momentos. E ele está falando: parem, valorize a sua vida, não se coloque em posição tão submissa às coisas ruins, porque eu tenho um plano de abundância e alegria. Deus nunca é surpreendido pelos nossos erros e pecados, pois nada foge ao seu conhecimento. Porém, como fonte de toda sabedoria, nos oferece as condições para uma vida que lhe seja agradável, através da sua palavra. Irmãos, ler a palavra, alimentarmos da palavra, deixarmos ser transformados pela palavra, nos faz sermos pessoas cada dia mais tementes a Deus. E então os limites não nos vão nos perturbar, mas vão nos auxiliar. E nós queremos viver sobre os limites e não ultrapassar limites. O Deus que sente, é o que eu falei que nós iríamos ver daí a pouco, né? Deus, ele se alegra. Olha que coisa linda, irmãos, eu e você podemos alegrar o coração do Pai. Olha que coisa linda, né? A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Essa alegria que eu dou a Deus é uma alegria que eu já recebo de Deus, por isso eu posso retornar a Ele. Ele me alegra. Irmãos, como vocês se sentem? Quando vocês param, imagina o seguinte: vocês têm um Deus que pode te alegrar mesmo diante da dor, mesmo diante das lutas, mesmo diante das coisas que nós não podemos nem imaginar que estão para acontecer. Mas aí a gente consegue se alegrar nesse Deus. Por quê? A alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Tá forte, irmão? Tá forte? Vamos ser fortes. Vamos passar por todas as situações, por todas as lutas, sabendo que a alegria está nele. E eu vou me alegrar, eu vou substituir o meu desespero, a minha ansiedade, o meu mal-estar. Eu quero e vou substituir pela fé, pela alegria que Cristo me dá. Jeremias 32:41. Terei prazer em lhes fazer o bem, e com todo o meu coração e com toda a minha alma deixarei que fique morando nesta terra. Terei prazer. Deus tem prazer em nos manter alegre.
Deus tem prazer em nos manter com vida. Deus tem prazer na nossa alegria. E prova disso é que quando chega até o fim da vida de alguém, ele diz exatamente o seguinte: não tenho prazer na morte do ímpio, porque o ímpio vai se separar eternamente dele. Mas até a morte, quando chegar a cada um de nós, ela ainda é alegria, porque simplesmente nós estaremos indo para onde foi nos prometido. Sabe, irmãos, começarmos a vermos o céu como algo desejável. Sabe, ou eu deixo a morte me tornar uma pessoa amedrontada, ou eu deixo o céu me tornar uma pessoa esperançosa. Que tal andarmos de tal forma que proporcionemos alegria e prazer ao nosso Pai Celestial? Muitas pessoas não estudam a Bíblia sistematicamente e acham, que andam na verdade. Mas como isso é possível? Como é possível eles serem influenciados por algo que eles não conhecem? Jefferson Henrique diz isso. Como pode? Irmãos, eu fico triste quando as pessoas dizem: para que estudo da palavra de Deus? Para que ficar estudando? Basta eu ir no louvorzão, basta eu ir numa mensagem. Irmãos, isso tudo é válido, isso tudo é importante, mas é a palavra que me alimenta, é o estudo da palavra que me faz ser mais entendido daquilo que agrada o coração do Pai. Eu quero agradar o coração do Pai, mas se eu não conheço aquilo que Ele quer, como eu posso agradar? Já pensou? Esse é o aniversário, eu não sei qual é o seu bolo preferido. Você detesta bolo de maracujá, mas eu gosto. Então eu pego e mando para você um bolo de maracujá. Você vai olhar para aquilo e falar: opa, ela quis me agradar, mas não conseguiu. Tá? Você vai ser simpático, vai dar um sorriso. Irmão, se eu não conheço a palavra, eu tenho dado a Deus as coisas que Ele não quer. Mesmo que você não fale: mas eu não estou pecando. Pode não ser pecado do pecado de desobediência, mas é pecado, sabe em que sentido, irmãos? De não conhecermos mais a Deus. Que isso também é pecado. Isso também é pecado. Então, temos que ter este cuidado a cada dia. Vamos se alegrar, vamos fazer o que Ele quer, vamos pegar a palavra e não mais colocá-la como aquela palavra que pode ser pesada. Irmãos, até aquilo que é pesado é para que nós nos tornemos mais leves. Olha que coisa maravilhosa que Deus é. Deus se entristece. Como nós vimos que há alegria em Deus, há também tristeza. Tá? Em Efésios 4:30 diz o seguinte: e não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Não existe prisão que Deus não vai te libertar. Eu não sei se é prisão emocional, sabe, irmãos? Mas uma coisa eu sei: Ele tem poder para nos libertar. E olha só o que Ele nos diz: não entristeçam. Irmãos, quando eu alimento o Espírito de Deus, quando eu faço coisas que agradam a Deus, eu me transbordo do teu Espírito. Isso que é transbordar do Espírito. Mas quando eu começo a agir de forma que eu sei que estou fazendo algo que é contra a palavra de Deus, o desejo de Deus, eu entristeço. Então você imagina, o Espírito Santo se alegra porque Ele está ocupando todas as áreas da sua vida e você se transborda do Espírito Santo de Deus. Mas ao contrário disso, quando nós guardamos pecados, quando nós praticamos algo indevido, nós começamos a entristecer o Espírito Santo de Deus e ele começa então a se sentir sem espaço. Não estou falando que você perdeu a salvação, não estou falando que você não está selado para o dia da redenção, mas o que eu estou falando é que você está entristecendo, colocando o Espírito Santo de Deus não como algo desejável, mas como algo que pode ser colocado de lado. Cuidado, isso é sério. Isaías 59:15, a verdade desapareceu e os que procuravam ser honestos são perseguidos. O Senhor se desgastou ao ver que não havia justiça. Irmãos, nós temos que viver de maneira que eu te ajude, que você me ajude. A palavra de Deus diz que fala como ferro afia o próprio ferro. Assim, o amigo afia o homem afia o fim. Os textos bíblicos, cada um com a sua colocação, quer dizer exatamente isso. Eu posso ser instrumento de vida para te ajudar você se tornar alguém o quê? O que é uma pessoa afiada? Eles precisavam de um martelo para poder cortar lá as coisas antigamente. Tinha que estar com fio bem colocado. Irmãos, o inimigo está aí e nós temos que cortar as maldades que ele quer trazer sobre nós. Mas se eu me irrito e eu não aceito, ser afiado, ser ajudado por alguém, sabe o que vai acontecer, irmãos? Eu vou começar a perder totalmente a minha possibilidade de ter um crescimento. Igreja
Célula existe para isso, para que nós possamos ajudarmos uns aos outros, para que nós possamos vencer as batalhas juntamente, ficarmos afiados para as situações ruins que vão chegar e que temos que cortá-las da nossa vida. Mas olha o que acontece, o Senhor, né, se desgostou ao ver que não havia justiça, as pessoas não estão aceitando, então Deus fica o quê? Triste, ele fica o quê? Entristecido, porque as pessoas estão se acostumando. E o outro, em vez de dizer, olha, para com erro, ele fala, nos dias de hoje é assim mesmo, né? Nós somos crentes diferentes, somos crentes modernos. Não existe palavra que foi retirada da Bíblia que não vale para os dias de hoje, irmãos. Então, o meu caráter tem que estar compatível com a vontade dele. Então, cuidado, para que nós não venhamos ser instrumentos, não para afiarmos e abençoarmos, mas para ficarmos deixando Deus o quê? Desgostoso, em vermos que a gente está engrossando a ferramenta que somos com o pecado. Deus se ira, né? A ira de Deus é diferente da ira do homem. A ira do homem é, eu quero me vingar, a minha ira eu quero te destruir. A ira de Deus, sabe como que ela procede? A ira de Deus é o seguinte, eu não quero te ver sendo destruído pelo pecado. A ira de Deus é exatamente o seguinte, quero te transformar. Eu quero colocar sobre você pensamentos tal, que olha o que diz lá em João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, eu não quero ter a ira de Deus sobre a minha vida. Nem você quer ter sobre a sua. Qual é a maneira então de aplacarmos a ira? Ele dá o antídoto, ele dá o remédio. Ele fala o quê? É crer no Filho. Crer no Filho não é só pronunciar eu creio em Cristo, mas é viver sob os ensinamentos dele. Estudar, volta a falar cada dia mais a palavra dele. Então, eu não quero a ira, eu quero as bênçãos. E bênção maior eu já tenho, que é ter o amor do Pai e não a ira dele. Deus ama, né? Diz lá em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. Deus é amor. Deus é amor, mas Deus é justiça. Então, nós já vimos a questão da ira pela justiça de Deus. E agora nós vemos o amor dele. Esse amor de Deus, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que pode existir. É onde nós conseguimos nos amparar para que nós possamos crescer. Olha que Max Lucado diz, né? Quando você sabe que Deus o ama, não fica o quê? Desesperado pelo amor dos outros. Já viu pessoas, irmãos, que se colocam numa posição tão doentia, tão depravada, pessoas que se deixam se levar pelo outro de uma forma tão impura, porque ele quer atenção. Ele chega a dizer, eu cedo, eu vou deixar, porque eu preciso do amor dessa pessoa. Irmãos, primeira coisa que nós temos que ver, se alguém merece estar sendo amado, no sentido de estar em convivência mais íntima conosco, essa pessoa ama a gente. Se essa pessoa realmente tem respeito, o amor e respeito tem que andar junto. Mas quando o amor, ele não está andando com respeito, tem que ter cuidado, tem que ser revisto. Porque olha só, eu não tenho que me preocupar em estar agradando pessoas, eu tenho que me preocupar em agradar o Pai. Ame alguém, ame a sua família, mas ame Deus acima. Parece duro, mas é a verdade. Porque se você ama Deus acima da sua família, você vai fazer o melhor para sua família. Ame a Deus acima do seu namorado, porque você vai fazer o melhor. Entende, irmãos? É algo maravilhoso, nós temos que pensar nisso a cada dia. O amor do Pai constrói, mas o falso amor de homens, no sentido geral da palavra, pode destruir. Cremos no cuidado amoroso de Deus. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Ele governa os céus e a terra e também os destinos das nossas vidas. Deus se enciuma, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Lá em Tiago 4,5, o que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Talvez a gente pense em ciúme. Então Deus é birrento, né? Não, ele não é birrento.
Ele não é um ciúme colocado dessa forma. Nós podemos entender isso da seguinte maneira, como foi dito, o ciúme que a Bíblia diz que Deus sente por seu povo jamais deve ser confundido com um comportamento desequilibrado e fora de razão das pessoas ciumentas. Na verdade, quando dizemos que Deus tem ciúme de nós, simplesmente estamos dizendo que Deus nos ama e exige de nós atenção exclusiva, fidelidade absoluta e completa adoração. Irmãos, não dá para dividir o nosso coração. Sabe? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas falam, quem você ama mais, né? Quando a Débora era pequenininha, ela falava assim, você ama mais o papai ou você me ama mais? E eu falava, eu te amo 100%. E ela se alegrava. Eu falava assim, mas eu amo o papai 100% também. Sabe, irmãos? É isso que Deus está falando, amar 100%. Irmãos, é muito pequeno o exemplo que eu vou dar, mas imagine só, né? Você está casado e você então faz um pacto com a sua esposa. Amada, eu vou te amar durante 23 horas do dia. Vou te amar. Só quero um tempo para que eu possa fazer aquilo que eu desejar sem que você venha me cobrar. Eu duvido qual pessoa aceitaria isso. Em sã consciência, a não ser que esteja naquela situação anterior que foi dita ali. Quero agradar homens e não a Deus. Porque, irmãos, é impossível. Isso não é amor, isso seria uma coisa doentia. O que Deus está falando com a gente é exatamente isso. Olha, o que eu digo que eu tenho ciúme de você é que eu quero exclusividade. Eu quero que você me ame o tempo todo. Eu quero que tudo que você venha se relacionar e fazer, eu esteja em primeiro lugar. Porque você foi criado para isso. E isso ainda vai te trazer alegria. Isso ainda vai te trazer paz. Então é isso que nós temos que entender. A maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. E então moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. Mudarmos a nossa mente, isso é bíblico. A Bíblia que fala, temos a mente de Cristo. Irmãos, o meu comportamento, se ele não está de acordo, ele tem que ser transformado e moldado. Tá? Qual é a aplicação? Em meu relacionamento com Deus, que tipo de sentimento provoco nele? Será que os meus sentimentos têm deixado em família, em trabalho, em tudo mais, Deus feliz? Deus age. Vemos isso através da criação, a operosidade da vontade de Deus, né? Todas as coisas que foram criadas, por isso para ele é toda glória, toda honra e todo poder. Ele criou todas as coisas. Então, ele, na sua parte da personalidade, ele tem um agir. No que ele criou todas as coisas, que eu não vou me deter agora, que já estudamos isso nas lições anteriores, a gente vê também falar sobre a redenção de Deus. Então, olha só, o conselho da vontade de Deus, né? O que diz lá? Que exatamente porque Deus criou todas as coisas com o objetivo, não só criou e largou para lá, como as ideias erradas que nós estudamos agora no início desse estudo, a gente vê que foi com um propósito. E a graça, né, acompanha esse propósito de Deus. E nós nos tornaremos o que? Herdeiros de Deus. Irmão, você tem noção disso? Você ser herdeiro. Imagine no sentido humano, se alguém chegasse para você do nada e falasse, olha, estávamos vendo aqui no cartório, né, na lei, e descobrimos que você tem uma herança para receber. Como que você ficaria? Eu falei, gente, eu tenho uma herança para receber, não sabia, né? Ah, sim, alguém muito antigo, tal, parente seu morreu, você nem conhecia, e deixou uma herança para você. Deus está te garantindo, de antemão, que você tem uma herança. E essa herança é o céu. E essa herança é o lugar onde nós poderemos viver sem dor, sem medo, sem constrangimento. Sabe, irmãos? Sem temor, sem pavor. É o lugar perfeito para morarmos junto com o nosso Pai. E a consumação, né? Passamos rápido, posteriormente nós iremos ver isso ainda. A soberania da vontade de Deus. Lá em Mateus 25. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham, vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. É que nós temos a vinde benditos, possuir por herança o reino que lhe foi preparado desde o início. Lá no início, aonde eu e você ainda não existíamos, Deus já tinha preparado um lugar para mim e para você. Então eu quero viver não sobre a ira, mas sobre a graça. Eu quero compreender e aceitar que os seus limites me abençoam.
Eu quero crer e entender que a inteligência e o conhecimento de Deus que sobressai os meus é exatamente para me preparar, para que eu possa habitar, para que eu possa estar com toda alegria, né, sendo recebido pelo meu Pai. Sabe, irmãos, quando eu partir desse mundo, eu não gostaria que ninguém ficasse triste. Vai ficar saudoso, mas não triste. Sabe por quê? Porque eu sei que eu estaria habitando junto ao meu Pai. Que toda a minha vida aqui será, com certeza, preparação para a vida eterna. Cada dia vivido, o propósito é nos prepararmos para a vida eterna. E essa preparação é esse amor que nos constrange a cada dia. Não importa a situação, Deus pode intervir. Não importa a desesperança que a vida pareça oferecer, Deus produz esperança. Igual. Há esperança, né? Devemos sempre conhecer a ação de Deus em nossas vidas através da sua providência espiritual. Perdão, irmão, justificação e a vida eterna. O entendimento da personalidade de Deus nos leva ao aperfeiçoamento de nosso relacionamento com Ele, através de Jesus Cristo. Esforcemos-nos para que nossas vidas busquem sintonia com o pensamento, ou seja, a razão, com o sentimento, a emoção, com a vontade, a ação do nosso Deus. O nosso Deus é pessoal. O nosso Deus não é um Deus como as pessoas dizem por aí, né? Um Deus apático, um Deus envelhecido, um Deus ultrapassado, um Deus acabado. É um Deus poderoso e que está com todo o controle do mundo em suas mãos e das nossas vidas em suas mãos. E eu fico muito alegre em terminar o estudo de hoje, quando eu posso pegar essa palavra, que é toda a vontade dele, para que eu possa viver e cumprir no meu dia a dia. E quando eu abro lá no final, quando eu chego lá em Apocalipse, eu olho o último versículo e posso ler o quê? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Irmãos, a graça de Deus me basta. A graça de Deus basta para você? Com certeza. Então, não importa a circunstância, a graça de Deus estará conosco. Deus nos abençoe até semana que vem.